Oi, gente! Vamos chamando a turminha aí para começar um bate-papo nessa tarde de quinta-feira. Tem gente que não tem muito hábito de assistir lives à tarde, a maioria às vezes está trabalhando, não tem problema, eu gravo aqui, deixo salvo, né? É um horário muito tranquilo para mim e eu desenvolvi o hábito de gravar minhas lives, deixar minhas lives prontas à tarde, porque eu tô super tranquila. É um horário assim que a casa tá mais silenciosa, é um horário que eu tô mais focada, então eu faço à tarde por isso, tá, Vivi? Oi aí, Vivi, é nóis, tamo junto. Gente, hoje eu vou falar, assim, de um tema que eu particularmente sou muito apaixonada, muito assim. Desde que eu comecei a estudar gestão de tempo, organização, gestão emocional, as ferramentas de autodesenvolvimento, eu me apaixonei por essa questão dos hábitos e como que eles funcionam na nossa vida, né? Então, para quem tá chegando, hoje o tema é hábito. E como mudar um hábito? Se é fácil? Não, não é fácil, é difícil. Envolve empenho, envolve força de vontade, tem muito a ver também com as nossas crenças, com como a gente foi educado, com como a gente aprendeu a fazer as coisas, mas principalmente tem a ver com isso aqui, ó, com o nosso cérebro e como ele funciona, como é que o nosso cérebro vai nos induzindo e nos conduzindo a determinados hábitos, e como a maior parte do tempo isso é inconsciente, a construção desses hábitos é inconsciente, a gente não para pensar por que eu faço isso deste jeito que eu faço. Será que eu podia fazer diferente? Será que eu podia ser mais saudável para mim esse hábito? A gente raramente reflete sobre hábitos. A gente vai às vezes parar para pensar sobre os nossos hábitos quando o calo aperta. Quando algum hábito nos prejudica em algo. Aí a gente fala, ops, esse hábito aqui não tá legal. Ouvi, fala pra mim se eu apagar aqui essa luz, se fica muito escuro o vídeo, ó. Você fala, não ficou legal, acende de novo, acendo, porque eu vou ter que usar óculos para essa live, porque eu vou olhar meu querido livro aqui, né, em alguns momentos, e aí de óculos é melhor, tá? Vocês falarem que tá escuro, o vídeo ficou muito escuro, eu volto, tá? Eu acendo aqui a luzinha de novo. Então, nós vamos começar em 1 minuto a nossa live falando sobre hábito, sobre o poder do hábito, sobre como mudar um hábito, por que que os hábitos são moldados, né? Como é que a gente desenvolve e cria... Ah, obrigada, Vi. Desenvolve e cria nossos hábitos. A minha base desse papo de hoje é este livro aqui, O Poder do Hábito. É um livro, assim, que, gente, eu já li, já reli, já ouvi o audiobook e tô sempre... assim, usando esse conteúdo na minha vida e na vida das pessoas com quem eu atuo, com quem eu trabalho, com quem eu faço parceria. É importante demais, né? A gente analisar o nosso comportamento baseando nos nossos hábitos, tá bom? Prestar atenção nisso. Boa tarde para quem tá chegando. E quem depois quiser, o vídeo vai ficar salvo, pode compartilhar, pode salvar, enfim, tá, gente? Esse horário é um hábito que eu adquiri de fazer nesse horário, porque é um horário para mim muito tranquilo e eu gosto de estar muito focada quando eu tô fazendo uma live. Eu gosto de entregar o máximo que eu puder nas minhas lives. Então esse horário é muito legal. Não me preocupo se a pessoa vai assistir ao vivo ou se ela vai assistir depois, enfim. Eu me preocupo com o conteúdo, né? Que ele seja um conteúdo top. Volto a falar da minha mentoria para empreendedoras. Eu abri 10 vagas, algumas já estão, graças a Deus, preenchidas. E a gente tem até novembro, até próxima semana, final da outra semana, para finalizar as entrevistas de quem tiver interesse em participar da mentoria Visão Empreendedora só para mulheres, tá bom? Comigo, diretamente. Aí é só me chamar no direct e a gente bate um papinho, tá? Só para lembrar. Gente, vamos começar? Eu tenho o hábito de ser pontual. Eu vou falar muito de hábito que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Tenho o hábito de ser pontual. Se você tem o hábito de não cumprir horário,
Você precisa prestar atenção qual foi o gatilho que desenvolveu em você esse hábito, tá? E como trabalhar em cima disso, tá bom? Vamos falar então um pouquinho do hábito? Eu vou começar lendo um trecho deste livro, O Poder do Hábito, que eu adoro, amo de paixão. Ele tem audiobook no YouTube, é muito legal, tá? Onde o autor, o Charles Duhigg, né? O livro é O Poder do Hábito, Por que Fazemos o que Fazemos na Vida e nos Negócios. E o Charles Duhigg que escreveu. É um olhar sobre a ciência da formação e transformação dos hábitos. Ele diz aqui na página 35: os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro ele está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforços. Então, se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina nossa num hábito, porque os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Esse instinto de poupar esforço é uma vantagem. Um cérebro eficiente exige menos espaço e permite uma cabeça menor, tornando o parto mais fácil e causando menos mortes de bebês e de mães. Então tem uma causa biológica, genética. Um cérebro eficiente também nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos que são básicos, como andar, escolher o que comer, e a gente dedica energia mental para outras coisas, ok? Mas preservar o esforço mental é muito complicado, porque se os nossos cérebros desligam no momento errado, talvez a gente deixe de notar coisas importantes, como, de repente, um carro em alta velocidade vindo na nossa direção. Por isso, nossos gânglios basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que nossos hábitos assumam o comando. Acontece sempre que um bloco de comportamento começa ou termina. Parece complexo, mas na hora que a gente for conversar, vocês vão entender o que está sendo dito aqui pelo Charles, tá? Então, gente, o básico do que o Charles coloca é: nosso cérebro, ele tem uma parte dele, um sistema cerebral, focado em poupar energia. Então, presta atenção em mim. Quando você começou a andar de bicicleta, você focava demais no pedal, no equilíbrio, em não bater nas coisas, em não cair. Hoje, se você pegar uma bike, você sai pedalando por aí, pronto, parece que é automático, você não tem que pensar para executar. Quando a gente começa a aprender a dirigir, é a mesma coisa. Ai meu Deus, tem que trocar a marcha, tem que pisar no pedal, tem que tirar o pé da embreagem, tem que pôr o pé no acelerador. E aí isso para nós é exaustivo até estressante demais. Vai muito da nossa energia no processo de aprendizagem. Qualquer coisa que exija aprendizado, memorização, que o nosso cérebro não conhece, que a gente está dando a informação para ele pela primeira vez, pela segunda vez, é estressante, é desgastante, vai nossa energia. Então o que o nosso cérebro faz? Ele poupa a nossa energia quando ele percebe que aquilo já é uma rotina, já é um hábito. Dirigir para a Cíntia já é hábito. Pronto, ela não precisa mais pensar na hora de dirigir. Ela pega o carro e vai. E já aconteceu comigo de pegar o carro, chegar na porta de algum lugar que eu ia sempre e pensar como eu cheguei aqui. Que caminho eu fiz? Por onde eu vim? Eu vi alguém na rua? Eu não ter observado absolutamente nada naquele caminho, porque eu tava, fora do ar, tá? Tava no modo economia de bateria cerebral. Já aconteceu com vocês? Já me conta, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai desenvolvendo hábitos durante toda a nossa vida, existem hábitos rotineiros e muito positivos que o cérebro bota você no pilotão automático. Escovar o dente, dirigir, pedalar, cozinhar, para quem já tem prática de cozinha, às vezes faz a comida, não ficou pensando em cada processo ali, simplesmente executou. No nosso trabalho, se é um trabalho que a gente já está habituado a fazer, quando vê já fez, já foi-se, aconteceu, tá? Esse é o lado positivo. É positivo quando a gente começa a incorporar mais rotinas, e aquelas rotinas que já são hábitos, elas vão por si só e a gente vai incorporando. Porém,
a gente está numa aceleração muito grande. E isso faz com que a gente perca totalmente, às vezes inconscientemente, sabe a coisa do estado de presença, do curtir, do usufruir, do refletir sobre cada hábito, cada ação nossa? A gente vai virando meio que um robozinho inconscientemente. Então faz tudo muito automatizado. Olha aí, nós temos chance de virar robô? Se a gente não fosse tão emocional, a gente teria muita chance de virar robô. Quando é que a gente para refletir sobre as nossas rotinas, nossas ações, nossos hábitos? Quando algo não vai como a gente esperava. Aí, pum, sinal de alerta, dispara algo no nosso cérebro para a gente refletir. Caso contrário, piloto automático, piloto automático. Então, o hábito ele tem o poder de nos transformar positivamente, óbvio, mas ele também nos acomoda demais. Nos acomoda no sentido de que sempre fiz isso aqui desse jeitinho. Ah, vou continuar fazendo desse jeitinho então. Porque é mais fácil, porque é rápido, porque eu já estou acostumada, porque enfim. Mas será que esse hábito é saudável? É positivo? Realmente faz sentido para você? Às vezes é um hábito que fez sentido para você há um tempo, mas agora já não faz mais. Só que por ser hábito, você continua. Sem refletir, sem pensar. Se acontece com vocês, se hoje vocês já identificam um hábito que vocês gostariam de transformar, mas não estão conseguindo, coloca aqui nos comentários que a gente tenta refletir juntos aqui sobre esse hábito específico, tá bom? Existe, segundo o Duhigg, um loop de hábito. Então a gente desenvolve um loop. Como que é isso? É um processo para o hábito se concretizar na nossa vida, tá? Esse processo do hábito, ele começa com uma deixa. Eu tenho uma deixa que é aquela assim, tô entediada. É minha deixa, tô entediada. Vou fazer o quê? Minha rotina quando eu tô entediada. Vou comer um doce. Vou dar um exemplo aqui. Então, eu saio para comer um doce. Vira uma rotina para mim. Todo dia, 4 horas da tarde, eu vou comer um doce. Eu vou comer um doce, eu vou comer um doce. Meu cérebro registra, acabou. Começa a automatizar essa ação. Daqui uns anos eu fico pré-diabética. E a minha médica diz, olha, Cíntia, legal, você, tá pré-diabética aqui, sua saúde pode ficar ruim se você continuar com esse hábito de comer muito doce. Então é legal mudar isso aí. O que acontece é que eu automatizei. Comer doce me acalma. Comer doce me traz de volta pro meu foco, me dá energia. Eu automatizei isso, né? Eu transformei isso realmente numa rotina. E aí, vai mudar rápido? A partir do momento que eu automatizo uma rotina, automatizo uma tarefa, meu cérebro assimila isso, registra como um computador. Eu programei ele para isso, para mudar esse hábito é muito difícil. Isso a gente está falando de pessoas. Passa isso para uma empresa. Hábitos que vão sendo construídos às vezes numa empresa, que vira cultura daquela empresa. E aí a empresa começa a ter problema, porque aquele hábito, cultural que transformou de repente a rotina dos colaboradores não é positivo. Essa empresa precisa mudar esse hábito dos colaboradores. Vai ser fácil mudar uma cultura, um hábito? Mesmo sendo coletivo? Não também. Uma família que tem um hábito, é o hábito de uma família, de uma casa, dos moradores. É fácil mudar um hábito de uma família? A gente viu isso agora, com a pandemia. Quantos de nós precisamos rever hábitos familiares ou hábitos pessoais para poder se adequar aos desafios que a gente teve que enfrentar? Se vocês viveram isso, tiveram que mudar um hábito, conta se foi fácil, foi difícil, porque foi fácil, porque foi difícil. Existem várias teorias do time que a gente precisa para mudar um hábito, desse tempo, Mas até 3 meses de rotina, de nova rotina, para uma mudança de hábito. Então, vamos lá. Voltando ao meu exemplo, preciso comer menos doce.
Se eu quero realmente me comprometer com a minha saúde, se isso é uma motivação para mim, é o meu motivo para ação, eu vou ter que mudar o hábito de comer doce todo santo dia. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar cortar esse doce do meio da tarde, tá? Mas eu vou dizer que não é só cortar o doce. Eu tenho que mudar essa rotina, porque eu ainda preciso da minha recompensa. Então, se eu quero essa recompensa que é ficar mais calma, mais tranquila, menos ansiosa, nananana, eu vou ter que achar outra coisa que eu coloco no lugar do doce e que também vai gerar o mesmo efeito. Então, eu troco o doce por uma caminhada curta, troco o doce por algum produto que seja diet, troco o doce por 2 copos d'água, não sei, tô dando exemplo. Troco o doce por 10 minutos de meditação, troco o doce por uma prática esportiva ou por ouvir uma música, qualquer coisa que vá me tirar da ansiedade, do tédio ou da angústia, seja o sentimento que me motivou a comer doce. Então eu vou ter que substituir isso, porque meu cérebro ele fica esperando aquilo, ele já está programado para aquilo. Então o hábito é a soma da repetição da rotina. Então, para eu mudar uma rotina repetida, às vezes eu vou ter que ter uma rotina nova que eu vou inserir no lugar da antiga e vou praticar até 3 meses de prática. Quen. Aí que o negócio complicou, Cíntia, meu Deus, como assim? Acabei de começar, já tô com vontade de parar. Exato. Lembra que eu falei? Teu cérebro foi treinado, programado para poupar energia. Se ele percebe que essa rotina nova suga tua energia e te faz ficar ali ruminando, pensando, gastando coisa, ele vai ter uma tendência a te voltar para a rotina anterior. Já tentou, quando fala assim, o celular pergunta, tá acabando a bateria, quer pôr no modo economia de energia? A gente clica lá e bota no modo economia de energia, não é verdade? O celular vai funcionar, mas ele não vai funcionar como ele funcionaria se ele tivesse com a carga cheia, com a bateria cheia. Então, gente, o cérebro, ele tá lá na economia de bateria dele e você quer dar uma carga. Ele pode entender que é perigoso, que é desgastante, né? Aí ele vai querer puxar da tomada o seu carregador. Aí é que diz, foco na recompensa. No meu caso do açúcar lá, vamos lá. Qual que é a minha recompensa? Ter mais saúde. Não ser diabética, né? Eu vou focar em ter mais saúde. Ter mais saúde é importante para mim? Sim, é importante para mim. Então tudo vai depender da importância que eu dou para minha recompensa. Por quê? Se a recompensa é muito compensadora, por isso que compensa essa, né? Se compensa para você o esforço, o empenho na mudança dessa rotina, você vai seguir. Aí existem técnicas, né? Você faz várias ações para que isso dê certo. Você não vai ter doce na tua casa, você vai colar papel, tudo que é canto, lembrando você da tua saúde. Você vai sempre refazer seus exames, focado em melhorar, em, né, ter mais qualidade de vida. Então é isso, é o foco, tá? Foco na recompensa. Mudança de rotina, se for positiva, é isso que você tem que meter na tua cabeça. Então eu gosto de fazer um calendário mesmo, tá? Vou até dar um exemplo aqui. Você pega o seu calendário, seu calendáriozinho do mês, e você risca cada dia que você conseguiu cumprir aquela rotina positiva, até completar os seus 90 dias. Eu sei que em 70 dias, é que assim, a gente é danado, né? Se a gente falar 30 dias, o povo chegou 30, já vai descambar. Se a gente falar 60, chegou 60, a pessoa já relaxou. Então, 70 é uma média muito boa já para o seu novo hábito enraizar em você, sabe? Pegar gostoso. Mas se você conseguir 90,
Uau, sucesso garantido pela ciência, pela neurociência. 90 dias de prática de uma rotina positiva vai fazer que ela se enraize em você, que você realmente torne ela um hábito positivo. Hábitos vêm de crenças limitantes, vêm de exemplos que a gente teve na vida, pode ser até um hábito que você mesmo construiu em algum momento da tua vida, porque naquele momento ele era recompensador, mas hoje ele já não é mais, tá? Então todo hábito ele precisa ser analisado. Eu preciso pensar assim, gente, esse hábito realmente faz sentido para mim hoje? Eu realmente estou fazendo isso porque é bom, é positivo, me traz uma recompensa positiva? Ou eu estou fazendo no piloto automático, sem perceber? Liguei lá e pronto. Eu vou ler um trecho aqui, né? Que o Charles Duhigg coloca no livro, que ele fala assim: alguns hábitos têm o poder de iniciar uma reação em cadeia e mudando outros hábitos conforme eles avançam através de uma organização, ou seja, alguns hábitos são mais importantes que outros na reformulação de empresas e vidas. São os hábitos angulares que ele chama. Então, eu tenho experiências de clientes que aconteceu isso. Quando a gente mudou um hábito da pessoa, gente, foi incrível. Porque esse hábito, que era o hábito mais problemático dela, tendo feito a reformulação desse, veio em efeito de cadeia outros hábitos que ela também queria mudar, mas não estava conseguindo. Legal, né? Por isso que eu sou apaixonada por isso. Então, até 3 meses aí para você estabelecer uma rotina nova. E aí, Cíntia, como é que eu faço? 3 meses, 90 dias. Meu Deus, vamos lá. Para vocês não se desesperarem, eu vou dar um passo a passo e ele funciona. Meta de curto prazo. Todo hábito, se você quer mudar um hábito, não estabeleça uma meta horripilante, assustadora, de curto prazo, pouco provável de ser realizada. Começa pequeno, tá? Vou dar um exemplo. Eu, Cíntia, quero comer menos açúcar, menos doce, tá? E eu tô até falando de um fato real, tá, gente? O que eu fiz? Minha meta de curto prazo, quando eu comecei, foi tirar o açúcar das minhas bebidas. Café, suco e tudo mais. Gente, até hoje virou hábito e eu não consigo. Eu vou às vezes na casa das pessoas, elas põem açúcar no café. Eu tomo um suco com açúcar, parece que o negócio desce rasgando. E eu era uma formiga. Então, esse hábito, graças ao bom Charles Duhigg, eu consegui mudar, tá? Então presta atenção. Eu podia ter colocado já de cara uma meta super arrojada, do tipo, não comerei mais doce. Qual a chance disso funcionar? Não ia dar. Uma pessoa viciada em açúcar não vai deixar de comer açúcar da noite para o dia. A chance de eu ter recaída era muito grande. E quando vem uma recaída, você volta lá pro hábito antigo e às vezes volta com os 2 pés na jaca. Então não. Tirar o açúcar da bebida. Ok, consegui. Comer menos doces durante a semana. Ok, consegui. Quando for consumir algo com açúcar, menos porções menores. Não vou comer 10 brigadeiros, vou comer 1 e vou ficar satisfeita. E aí fui dando um passinho de cada vez. E aí o cérebro começa, ele não tem aquele choque. Você só vai educando o teu cérebro para que, olha, cérebro, tô mudando um pouquinho, viu? Ó, eu não sou mais aquela pessoa que come tanto doce. Olha como que tá funcionando aqui para mim, tá? Do mesmo jeito, o jejum intermitente que eu venho praticando, eu não comecei um jejum de 24 horas, de 18 horas, de 16 horas. Eu só aumentei aos poucos a quantidade de horas que eu ficava em jejum de uma noite para amanhã. Hoje, se eu precisar fazer um jejum longo, eu até consigo, tá? E aí você vai celebrando esses pequenos resultados, esses pequenos passos. Tem até uma cliente que ela queria incorporar o hábito de fazer caminhada. E aí ela falou assim, já sei, vou trabalhar todo dia a pé. Aí perguntei, quantos quilômetros, né, da tua casa até o teu trabalho? Pensa, uma pessoa sedentária. Acho que uns 20.
Falei, 20, ida e volta 40. Só para entender, uma pessoa que não anda 4 quilômetros quer andar 40 por dia? Qual a chance disso funcionar? Qual a chance disso dar certo? Primeiro dia que essa maluquinha fosse andar 40 quilômetros, ela ia desistir no meio do caminho, chorar, ficar decepcionada, ficar triste, ter dores, sei lá, ter cãibra. E aí o cérebro já ia bloquear e falar, eita, sua doida, caminhar pra você não é bom não, nunca mais faz isso. Não, falei pra ela, começa assim, ó, desce 1 ponto de ônibus antes do seu trabalho, na semana que vem desce 2, se perceber que deu, desce 3 e assim vai aumentando progressivamente. Até que vai chegar um dia que você vai fazer os 20 quilômetros e não vai sofrer. Mas tem que fazer sentido pra você. Tem que ser prazeroso, o hábito tem que te gerar um prazer, porque lembra que eu falei da recompensa? O gatilho é a recompensa, se não tiver recompensa, você não vai fazer, tá? Você vai fazer por obrigação às vezes, mas o resultado não vai ser legal. Valorizar cada avanço, metas de curto prazo e vai avançando, avançando, é uma reeducação, é uma reprogramação cerebral, não é da noite pro dia, não é da noite pro dia, tá? Por isso que eu quis abordar esse tema. Existe um mito aí, de que se eu quiser mudar um hábito, pronto, vou lá e eu começo a fazer caminhada e vou caminhar 50 quilômetros por dia. Não, não, tá? Cuidado, gente, cuidado. E aí eu vou falar de coisas que eu percebi nesse meu caminhar, estudando o poder do hábito e acompanhando minhas clientes, meus clientes, consistência. Mais importante do que a velocidade com que eu quero fazer algo é a consistência com que eu faço alguma coisa na minha vida. Não adianta eu querer cortar o açúcar rapidamente, pronto, só consumo produtos diet, não como mais doce, não como mais carboidrato. Não. Eu preciso ser consistente na minha meta, que é ter mais saúde. Então, tudo que eu pauto no meu dia, na minha semana, é ter mais saúde. E sabe o que eu me dou de recompensa no final de semana? Comer algum doce que eu estou com vontade. Um sonho, uma bomba de chocolate, um pedaço de bolo, o que eu quiser. Essa é a minha recompensa. Mas ultimamente eu confesso para vocês que às vezes eu até pulo. Eu não tô com vontade. E eu comecei a me perguntar, né, por que eu tô comendo isso aqui? Faz sentido? Eu quero mesmo? Estou com vontade, mas que vontade é essa? Eu tô com vontade de sentir o gosto do doce ou eu estou usando o doce como válvula de escape de algum outro sentimento? Interessante, né? Porque quando você reconhece um hábito e que ele precisa ser mudado, você também começa a pensar na deixa desse hábito, né? O que engatilha esse hábito para você? Qual emoção, qual sentimento, qual experiência? Meninas, tá fazendo sentido até aqui? Vocês podem pôr nos comentários, porque eu sei que esse assunto ele não é tão simples. Então, se tiver complicado, vocês podem me dizer, Cíntia, tá complicado, tô entendendo nada. E quem ficar com dúvida, pergunta, que eu tento responder. Como eu disse, consistência e me educar, me reeducar. Pensa se eu venho de uma família super carnívora, que tem churrasco todo fim de semana, bebedeira, biribiribiribiri. E aí eu desenvolvo um problema intestinal grave, gravíssimo, e eu preciso mudar essa minha alimentação, eu preciso consumir menos carne vermelha. Mas eu venho de uma família do hábito de comer carne todo dia, se não tiver. Agora com o preço da carne. Então, olha, e o preço da carne tá sendo um gatilho para uma mudança de hábito das pessoas de comer menos carne. Mas assim, independente disso, né? Se eu quiser mudar um hábito que ele veio lá da minha família, eu cresci assim, não será da noite pro dia. Eu vou ter que me reeducar, fazer todo um processo de reeducação, sabe? E se envolve o corpo físico, tá aqui a Cidinha Reikiana maravilhosa, quiser contribuir com isso, Cidinha. Quando envolve ainda o nosso físico, né? Ele vai ter uma reação à nossa mudança de hábito. Né, Cidinha? Se eu parar de comer carne, eu posso ter reações. E essas reações físicas, às vezes, podem me incomodar. Comigo, com relação ao açúcar, por exemplo. Quando você começa a diminuir o açúcar da tua vida,
você sente desconfortos físicos, você sente dor de cabeça, às vezes desânimo, irritabilidade. E eu já fui saber quais eram esses sintomas, porque eu não queria que esses sintomas me levassem de volta ao velho hábito de consumir muito doce, né? Então eu fui atrás da informação. Então todo hábito que você quer mudar, ele tem uma consequência mental, emocional, física. Então se eu quero ter constância, se eu quero me reeducar para um hábito novo, eu tenho que conhecer quais são essas consequências, tá? E aí eu entro num tópico que o Duhigg toca, que assim, foi um dos tópicos que mais me marcou quando eu estudei esse livro, que é a questão da força de vontade. Vamos falar disso, né? Existe uma polêmica aí. As pessoas falam assim pra gente, mas você precisa ter força de vontade, você não emagrece porque você não tem força de vontade, você não ganha dinheiro porque você não tem força de vontade, você não arruma namorado porque você não tá focada nisso, você tem força de vontade. E o Duhigg, ele fez um experimento, e ele provou no experimento, ele usa esse exemplo do experimento, que a força de vontade, gente, não vem do nada. Não é assim, eu sou uma pessoa cheia de força de vontade. Não é assim. A força de vontade, ela é como um músculo, ela precisa ser exercitada diariamente. E de um dia para o outro, ela cai, ela muda de sintonia. Eu não sou uma pessoa, desenvolver força de vontade, ela vai ali, não, ela faz isso. E às vezes faz isso, e cai de novo. Então, força de vontade se exercita. Por isso que mudar um hábito é complicado. Porque envolve força de vontade. E se eu não exercito minha força de vontade, se eu não me motivo, se eu não dou razões para fazer algo, eu não faço. E essas razões não é simplesmente pensei uma vez, pronto. Eu tenho que martelar isso para mim mesma. Por isso eu dou tarefa para as minhas clientes, sabe? De ter um quadro, de escrever no papel, de colar na porta da geladeira, de ter esses papeizinhos espalhados para todo lado, de colar no monitor, no coisa do computador, na mesa, onde quiser. De ter um diário onde vai escrever todo dia. Porque eu preciso me comprometer com a minha decisão. E a força de vontade é a força motriz, né? O que vai fazer esse movimento acontecer. E ela tem que ser exercitada. Até porque existe uma coisinha chamada autossabotagem, que é do cérebro. Eu vou me autossabotar. Eu vou arrumar motivos inconscientemente para não fazer. Nada que me dê esforço, que me exija comprometimento. Eu posso fugir disso, se não é meu perfil principalmente. E eu posso ser sabotada por sabotadores externos. Aí entra família, amigo, colega de trabalho, chefe, vizinho, cachorro, periquito, papagaio, que nos sabotam. Então, se eu posso me sabotar e ainda ser sabotado, imagina o quanto de força de vontade eu preciso ter para seguir adiante. E aí entra uma coisa que eu sempre falo, quem me conhece, vocês que estão aqui já me conhecem um pouquinho para saber, falo muito de autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo. Eu não fico esperando o outro me cobrar, me falar, minha médica, me mostrar resultado de exame. Eu assumo a responsabilidade pelos meus bons hábitos. E ponto final. Mas eu vou ser radical? Não, não precisa ser radical, como eu falei. Eu não sou radical em nada, porque radicalismo também não é saudável. Eu só foco em ter mais bons hábitos do que maus. Porque hábito é hábito, né? Não dá pra mudar todos de uma vez. É uma chavinha, você vai virando a sua chavinha e vai mudando seus hábitos conforme sua lista aí de prioridade. Mas como eu disse, tem um efeito em cadeia. Quando eu começo a mudar um hábito, ele vai me trazendo novos bons hábitos. Isso é muito top. Mas também quando eu começo a avacalhar nos hábitos ruins, é a mesma coisa, o efeito cadeia também. Tá? Alguma pergunta até aqui, meninas? Aí eu vou dar mais uma ferramenta. Além de comprometer, de força de vontade, de deixar muito claro para você essa autorresponsabilidade da mudança do teu hábito e ter constância.
É tornar público, tá? Tornar público o seu compromisso não é botar no Instagram, no Facebook, anunciar no jornal, não é nada disso. É tornar público para quem convive com você. Pessoal, tem uma notícia, a partir de hoje eu vou comer menos açúcar, eu não vou mais adoçar minhas bebidas, durante a semana eu não vou comprar doces, então eu preciso da colaboração de todos, né? Se eu for numa festa, talvez eu nem coma o bolo, etc. Então, preciso de um apoio de todos nesse sentido. E aí quando você torna público, meio que você deu a sua carinha a tapinha, né? Eu lembro quando eu comecei, eu fui com meu marido no mercado. Eu tava super focada, só tinha comprado coisas naturais, tava uma lindeza do coração, né? E aí, o que aconteceu? Cheguei com ele lá no mercado e meu cérebro me sabotou legal. Comecei a ver coisas que eu gostava, botava no carrinho e falava assim pra ele, então, mas isso aqui eu não vou comer. Eu vou comer só no fim de semana, né? Porque fim de semana eu vou poder... Daqui a pouco ele olhou assim e falou, caraca, mas quantas coisas você vai comer no fim de semana? Porque o carrinho tá lotado aqui. Fiquei brava com ele, irritada, não sei o quê, mas depois pensei, ele tem razão. Isso é autossabotagem. Já tô... Mal comecei e já estou dando um jeitinho, sabe? De dar aquela voltinha na minha cabeça, de fazer diferente. Por isso é o compromisso. Por isso quando você vai no nutrólogo, no nutricionista, tudo no exemplo da alimentação, gente, mas isso é com tudo, tá bom? Até hábitos profissionais. Ele dá lá uma dieta num papel, né? Ele te obriga a seguir aquele protocolo. Não precisaria. Mas aquilo ali acaba virando um guia, né? Um guia para você saber em que caminho você segue. Por que precisa comer bem, a gente já sabe. Precisa praticar atividade física, a gente já sabe. A gente sabe que tá certo e que tá errado. A questão é saber, não é garantia de que a gente vai fazer, tá? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Existe uma coisa muito interessante, né? Geralmente a gente precisa mudar para um hábito que exige fazer o que a gente não gosta. Aí o bicho pega, né? Não, fala a verdade. Musculação. Se vocês gostam, parabéns, eu detesto. Só que eu preciso fazer musculação. Não é uma escolha, eu tenho que. Então nem todo hábito vai me dar só prazer. Por isso que eu falei, às vezes eu vou vou adquirir um hábito, vou incluir na minha rotina algo que não me dá prazer. Mas eu tenho um foco numa recompensa. Por que eu tenho que fazer musculação? Para não ter tantas dores musculares, né? Eu tenho problema de coluna também. Então eu foco nisso, no alívio da minha dor, no alívio da minha dor, no alívio da minha dor. Eu vou pra musculação pensando só nisso. Vou aliviar a minha dor. Na hora não, né? Na hora dói. No dia seguinte dói. Mas depois você... valeu a pena. Então nem todo hábito que a gente adquire, eu preciso incorporar, vai ser gostoso, prazeroso, tá? Eu já falei das metas. Vamos pro próximo. Então, tá. É verdade. Uma coisa que eu quero muito falar pra vocês é, às vezes a gente abre mão de algo pra alcançar um resultado maior lá na frente. Então, quem realmente entende o poder do hábito não vai focar na meta de curto prazo. Vai ter metas de curto prazo, de médio, mas ela quer chegar onde? Lá, na meta de longo prazo. E às vezes para chegar lá na frente, a gente abre mão de algo que agora parece importante, mas não vai dar o resultado que a gente precisa. Tá? Então às vezes a gente vai ter que abrir, principalmente quem empreende, quem é dona de negócio, quem tem investimento financeiro sabe disso. Muitas vezes você tira daqui para pôr ali. Você faz escolhas, né? E isso faz parte dessa racionalização dos nossos hábitos. Quero comer uma pizza no fim de semana. Legal, joia, delícia. Mas eu só tenho R$100 e eu prometi pra minha filha que ia levar ela no cinema. Não é que eu tô deixando meu interesse de lado, eu preciso pensar o que é mais importante pra mim nesse momento. E aí eu concluo, não, puxa,
estar com a minha filha, curtir com ela um cinema, ver ela feliz, eu também ficar feliz, que adoro cinema, é muito mais importante agora, nesse momento, do que comer a pizza na sexta-feira, que é um hábito que eu tenho, por exemplo. Aí, eu abri mão da pizza pra levar minha filha no cinema. Tô dando um exemplo simples, tá? Foco mais desejo é igual resultado. Então não adianta só desejo pelo desejo, não traz resultado. Quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer. Tô desejando, né? Ei, universo, quero emagrecer, universo, quero emagrecer. Não tô fazendo nada para que isso aconteça. Não mudei nada na minha rotina. Não tenho foco nenhum nisso. Aliás, sou a desfocada. Chegou, comi, que vamos. Não pratico nenhuma atividade física. Peraí, tem que focar. Foco, determinação, força de vontade, vai. Ah, Cintia, não tá falando nenhuma novidade. Não, não tô. Não tô mesmo. Poder do hábito não tem novidade. Sabe o que ele tem? Choque de realidade. Ele mostra pra gente que a gente... Ó, isso aqui não é fácil pra mim. Falando agora de hábito. Eu não curto beber água. Não sei se vocês adoram beber água. Eu não vejo graça nenhuma. Não tem gosto. Às vezes eu até faço água saborizada, sabe? Pra me obrigar a tomar. Mas eu descobri que eu preciso beber água todo dia, uma quantidade lá. E eu bebo. Desce assim, ó. Mas é hábito, caramba. Eu preciso desse negócio. Eu já sei que eu nunca vou sentir aquele prazerzaço de tomar um copo d'água. Não tá em mim. Mas eu bebo. Descobri que preciso beber água. Pronto, acabou. Fim de papo. Tá? Lembra que eu falei pra vocês que muitas vezes esse despertar para uma mudança de hábito vem de um gatilho? E boa parte do tempo esse gatilho vem de uma crise. Então a crise, eu até dei o exemplo da pandemia, às vezes ela nos traz aos olhos, né? Clareia para o nosso consciente hábitos que a gente estava deixando passar despercebido. Então às vezes é uma crise no casamento que vai te mostrar que você tem o hábito de não dialogar com o teu companheiro, com a tua companheira. Né? Às vezes é uma crise de coluna que vai te mostrar que você não tem o hábito de alongar, de praticar uma atividade física. Às vezes é uma crise de saúde, por exemplo, um problema nos rins, que vai te mostrar que você não tem o hábito de beber água. Entende? Então, às vezes a crise é o despertar que a gente precisa para quê? Para essa mudança de hábito. Então, mudar um hábito que não é positivo por um positivo não é racional. Muitas vezes vai vir de fora esse alerta, ou vai vir do corpo, ou vai vir da mente, ou vai vir da nossa emoção. Vem um aviso aí. Faz sentido isso para vocês? Já aconteceu? Tem algum hábito aí que está gritando dentro de vocês? Algum aviso que está... sabe, apitando no teu ouvido, você tá meio que, ai, dá licença, não vou mexer com isso agora, não vou mexer com isso agora. Daí, às vezes, a hora que resolve mexer, não dá mais tempo. Já aconteceu com vocês? Prestem atenção nos sinais. Isso é profissionalmente. Eu tenho falado muito nos treinamentos que eu dou para líderes, assim, gente, vocês pedem feedback para as pessoas? Vocês pedem feedback para suas esposas, para seus maridos, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus funcionários, para os seus parceiros de negócio? Porque às vezes o alerta de um hábito que não está legal vem de fora, vem do outro. O outro às vezes enxerga coisas que o nosso inconsciente não deixa a gente enxergar. Tá bom? Prestem atenção nisso. Busquem ajuda, busquem feedback, busquem essa reflexão. Quais hábitos hoje não me fazem bem? E às vezes é coisa simples, nem é coisa de outro mundo. Por exemplo, é beber água. Vou beber de novo. Outra questão, que existem crenças limitantes e empoderadoras, né? A crença limitante
ela nos amarra, tá? Ela vem assim, não, mas geneticamente você nunca vai ser magra. Pela tua biologia, você puxou sua mãe e sua mãe é mais gordinha. Na verdade, quando você fica magra, você não fica nem bonita, você fica feia. Hora da crença empoderadora chegar chegando. Sai pra lá! Quem disse? Que é isso? Como assim não posso perder peso com saúde? Como assim eu posso mudar a história da minha família? Minha avó era diabética, minha mãe era diabética, então a crença limitante diz você será diabética. E aí a crença empoderadora, que é uma reprogramação mental, que é você dando a si mesmo o seu antídoto, diz nananina não, aqui não. Eu não quero me tornar diabética. Eu não vou. Eu não preciso disso. Eu posso mudar meus hábitos para hábitos saudáveis. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou fazer isso. Entender? Então, muito da nossa força de vontade, que eu falei que é um músculo que precisa ser exercitado, vai vir das crenças empoderadoras. E elas não salpicam naturalmente na nossa cabeça, não. Elas têm que ser estimuladas, por isso que eu falo sempre. Escreve, anota, conta para todo mundo que você está mudando seu hábito, pratica. Ai, mas ontem eu dei uma derrapada na curva, não foi legal. Tudo bem, vida que segue, vai em frente. Lembra que eu falei? No mínimo 70 dias, de 70 a 90 dias com uma prática positiva na tua vida. Mudança não é da noite para o dia, porque não foi da noite para o dia que você programou o seu cérebro para crença limitante, que você programou, que você foi programado até, nem por si, pelo externo. E não foi da noite para o dia que você desenvolveu uma rotina repetitiva que virou um hábito. Lembra bem, pensamento, sentimento, ação repetidas vezes transforma-se em hábito. Hábito de falar mal dos outros. É um hábito, gente. É incrível, né? Eu conheço pessoas habituadas a isso. E quando você tenta mostrar para a pessoa, ela nem percebe. É tão natural para ela estar num ambiente, já começar a falar mal de um, de outro, ou do lugar, ou do... É natural, sai naturalmente. Tudo que é muito natural virou hábito. E aí precisa essa conscientização. Precisa de choques, às vezes, de realidade na criatura, para ela perceber que não tá legal. E para mudar? Martela o positivo. Pum, 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 come a recompensa. Qual a recompensa de eu parar de falar mal dos outros? O que eu ganho com isso? E aí você educa o teu cérebro para essa mudança, tá bom? Tô encerrando lindamente. Poderia falar dias, horas, meses, semanas, né? Quem puder, por favor, leia, baixa o audiobook, salva essa live, compartilha, curta, faz o que vocês acharem melhor. Mas lembrem-se de refletir sobre hábitos, porque isso é muito importante para a tua vida, para quem você é, para quem você quer se tornar cada dia um ser humano melhor, né? Mais agradável a si, aos outros, com autorresponsabilidade, entendendo o que é auto-amor, até onde vai o limite do que é bom e do que não é bom. Tudo isso é muito trazer para consciência as ações que já estão no nosso piloto automático, tá? E eu vou encerrar com mais um trecho aqui do livro do Charles. Quem tiver dúvida, aproveita agora, porque depois que eu encerrar, daí só ir lá no direct, me chamar que se tiver dúvida a gente pode bater um papinho, tá bom? Lembrando da mentoria, abrimos vagas, são apenas 12... falei 12, é 10, eita gente, 10 vagas, já tô abrindo mais 2 sem... Olha o meu inconsciente aí querendo abrir mais vagas, mas são só 10, tá bom? Ó, é importante notar que embora o processo de mudança de hábito seja fácil de descrever, nem por isso ele é necessariamente fácil de realizar. É simples insinuar que tabagismo, alcoolismo, alimentação compulsiva ou outros padrões arraigados possam ser revertidos sem um esforço real. A mudança legítima exige esforço
e autocompreensão dos anseios que impedem os comportamentos. Mudar qualquer hábito exige determinação. Ninguém vai parar de fumar simplesmente porque desenhou um esboço do loop lá do hábito. No entanto, entendendo os mecanismos dos hábitos, a gente faz descobertas que tornam os novos comportamentos mais fáceis de dominar. Qualquer pessoa lutando com um vício ou com um comportamento destrutivo pode se beneficiar da ajuda de diversas frentes, como terapeutas, médicos, assistentes sociais, mentores. Mesmo os profissionais dessas áreas concordam que a maioria das pessoas com comportamentos problemáticos param por si próprias, longe até de circunstâncias formais de comportamento. Então essas mudanças são realizadas porque as pessoas examinam suas deixas, seus anseios e as suas recompensas e acham meios de substituir suas rotinas autodestrutivas por alternativas mais saudáveis, mesmo se estiverem totalmente cientes de que estão fazendo nesse momento. Então assim, ele diz aqui o quê? Que não é fácil mesmo. Concluindo a live, né? Não é brincadeira mudar hábitos. Não é fácil. Não é para ser fácil, não tem como ser fácil. Mas é possível. É possível. A gente tem histórias e mais histórias de pessoas que conseguiram. Então, eu sempre me pauto no seguinte: se essas pessoas conseguiram, eu também consigo. A questão é, qual a minha motivação para essa mudança de hábito? Porque faz sentido para mim mudar esse hábito? Porque é importante para mim ter hábitos melhores, mais saudáveis, tá? Menos sabotadores, mais positivos. Ok, gente? Para quem chegou agora, a live vai ficar gravada. Assista, comente, curta e compartilhe. Semana que vem eu não sei ainda que tema eu vou trazer, porque as pessoas estão me pedindo temas e aí eu vou adaptando e trazendo. Se você tiver alguma ideia de tema para o nosso assunto da semana que vem, só deixar para mim aqui nos comentários ou no direct, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amanhã eu tenho uma live super legal, né, com um médico que ele é oncologista. Vai ser uma live sobre Novembro Azul. Então, eu tô convidando todo mundo, homens, mulheres, indiquem para as pessoas para participar com a gente dessa live amanhã à noite, porque vai ser muito interessante. Só que a gente vai fazer no YouTube, lá da minha empresa, da Mindset Comunicação e Treinamentos, tá bom? Deixa eu ver o horário aqui para falar para vocês. Ah, tá. Às 19 horas. Espero vocês lá amanhã ao vivo, onde a gente vai falar de Novembro Azul, o que também é muito importante, né? Porque a gente vai falar de saúde, de compromisso com a saúde, e é muito legal falar disso. Bárbara, legal, força de vontade e fé. Exatamente, ele fala de fé aqui também no livro, hein? Tem que ter fé, tem que ter confiança, fé e confiança, né? No processo que você vai desenvolver para essa mudança positiva na tua vida. Larissa, beijo, gatona. Gente, obrigada, tá? A live ficou gravada. Assistam de novo se precisar. Quem não assistiu inteira pode assistir. Mudança de hábito. É necessário dedicar um tempo e uma energia para manter a atenção aos fatores que afetam os nossos valores e a nossa saúde. Beijo no coração de vocês. Até a próxima live. Tchau, tchau.